Olá, crianças, tudo bem? Boa tarde. Bom, nós hoje vamos trabalhar um conteúdo de ciências, tá? É um conteúdo um pouquinho extenso, tá bom? Então eu vou fazer um apanhado geral com vocês, tá? Não vou ler tudo que tá no livro e surgindo alguma dúvida, vocês podem perguntar lá pra gente no nosso grupo ou no privado e também podem estar fazendo uma leitura complementar do livro, tá? Nós vamos falar sobre algumas doenças e suas causas. Nós vamos falar de doenças ocasionadas por vermes e doenças ocasionadas por bactérias, tá? As doenças causadas por vermes, elas se chamam verminoses, tá? E para a gente tratar essas verminoses, nós usamos remédios chamados vermífugos, tá bom? Nós vamos falar de uma doença chamada ascaridíase. Que doença é essa? É causada pela lombriga ou ascáride, um verme que se instala no intestino e provoca dor de barriga, falta de apetite e enfraquecimento. A ascaridíase, ela está presente em, por exemplo, verduras que não são bem lavadas. Essa lombriga pode se desenvolver dentro do intestino da pessoa e pode até causar a morte, dependendo do tamanho que a lombriga for ficar. Nós vamos falar sobre ostiurose, que também é conhecida como enterobíase. Bom, é causada por um verme pequeno e quase transparente. A contaminação ocorre pela ingestão de ovos do verme, alimentos por eles contaminados, da mesma forma que a ascaridíase. Mãos sujas e poeira contaminada também são formas de transmissão dessa doença. Então, novamente, é um outro verme que ele pode estar em verduras ou frutas ou na mão suja, né? A gente sabe que tem que lavar muito bem as mãos e muito bem as frutas, verduras e legumes. Agora, esquistossomose, também conhecida como barriga d'água. Essa doença é causada por um verme, ou esquistossomo, que, quando adulto, vive nas veias do intestino e do fígado da pessoa contaminada, onde se reproduz. As fêmeas põem milhares de ovos. Uma parte deles fica no organismo da pessoa e outra sai nas fezes. Olha só, o caramujo, onde se aloja o verme causador da esquistossomose. Então, por isso, quando a gente vê um caramujo, não é bom encostar nele, porque ele traz doenças. Agora, nós vamos falar sobre a teníase. É causada por um verme achatado, conhecido como solitária. Pode-se adquirir a teníase por ingestão de carne mal cozida contaminada de porco ou de boi, com larvas dos vermes, os cisticercos. Tem até as pessoas falam, nossa, tá comendo muito, tá com uma solitária aí dentro. É por isso, porque a solitária, a gente chama a teníase também de solitária, ela se aloja no intestino e ela come tudo que a gente come. Aí ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Tem casos que a solitária de algumas pessoas chegou a 2 metros. Ela fica enroladinha dentro do intestino da pessoa e pode ocasionar a morte. Agora, nós vamos falar sobre o amarelão. A contaminação aqui se dá por penetração... só um minutinho. E uma coisa muito importante, sempre tem que cozer muito bem a carne. Sempre, 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 sempre. Porque pode ter doenças nela. Vamos lá. O amarelão. A contaminação aqui se dá por penetração de larvas dos vermes através da pele, principalmente a dos pés, ou por ingestão de ovos do parasita. Uma vez no intestino da pessoa, a fêmea põe ovos, que são eliminados nas fezes. No solo, os ovos libertam larvas capazes de atravessar a pele humana. Pelo sangue, elas vão até o intestino, onde o verme se desenvolve. Como o verme se fixa à parede intestinal e alimenta-se de sangue, a pessoa pode ter anemia, acompanhada de fraqueza e emagrecimento. Então, não é bom andar descalço, porque se tiver algum amarelão, ele pode entrar na sua pele e ocasionar tudo isso.
Agora, qual é a melhor prevenção contra as verminoses? Uma importante forma de prevenção das verminoses é dar boas condições de vida à população e informá-la sobre como evitar a contaminação. É preciso que todos tenham moradias adequadas, com saneamento básico, rede de esgotos, água tratada, banheiros e tenham hábitos de higiene adequados, como lavar sempre as mãos e higienizar os alimentos corretamente. Como eu havia falado lá no início, geralmente as verminoses, elas são tratadas com remédios conhecidos como vermífugos, tá? E outra coisa, como eu também falei, né, durante o vídeo, é lavar sempre as mãos, né? Não ficar colocando a mão na boca, lavar sempre as verduras, frutas, antes de almoçar, antes de jantar, deixar as mãos limpas, cozinhar muito bem a carne antes de se alimentar. E não andar descalço, porque aí vai evitar tudo isso. Agora, nós vamos para a atividade. Página 174, número 1. Complete as frases a seguir. Para saber se uma pessoa está com algum tipo de verminose, é preciso fazer Quando uma pessoa está para saber, é necessário fazer um exame de fezes, tá? Também conhecida como barriga d'água. Qual é o outro nome da barriga d'água? Aí, dê uma lidinha lá. É causada por um verme. Qual é o nome desse verme? Eu falei. Que vive nas veias da onde? Eu também falei. E do fígado da pessoa contaminada, onde se reproduz. Número 2. O que pode acontecer com uma criança que brinca descalça em água contaminada por esgotos? O que ela pode adquirir, essa criança? Número 3. Por que devemos cozinhar muito bem a carne de boi e a carne de porco antes de ingeri-las? Eu falei também, por que é importante a gente cozinhar? Porque tem um verme lá. Que verme é esse? Pode ter, né? Pode ter um verme. Qual é o nome desse verme? Número 4. Cite a principal medida que deve ser tomada pelo governo para evitar que a população se contamine com verminoses. Eu acabei de ler lá nas prevenções. O que é necessário que o governo faça? Dê o quê? Melhores condições dessas pessoas, mais informações, saneamento básico, água potável. Número 5. Agora, cite medidas que podem ser tomadas por você para evitar esse tipo de contaminação. Também falei. O que vocês podem fazer? Lavar bem as mãos, lavar bem as verduras, coloquem tudo isso aqui, tá? Agora, nós vamos falar sobre doenças causadas por micro-organismos, ok? Os micro-organismos são seres tão pequenos, eles são os menores seres do universo. E para que a gente consiga enxergar eles, é necessário um aparelho chamado microscópio, tá? Vamos falar sobre as bactérias. As bactérias são organismos unicelulares e algumas delas podem viver em ambientes sem ar. Embora possam ser causadores de doenças, são as bactérias as grandes responsáveis pela decomposição dos seres mortos. Lembra como nós falamos de seres decompositores? Então, as bactérias e os fungos fazem parte deles. No organismo humano, certos tipos de bactérias atuam no intestino, ajudando a absorver melhor os alimentos, deixando o corpo em equilíbrio. O ser humano também se aproveita da ação das bactérias em sua alimentação. Para fazer queijo, por exemplo, é necessário a participação de um tipo de bactéria chamada lactobacilo. Vamos falar sobre os fungos agora. Alguns fungos que podem ser vistos a olho nu são os bolor do pão, os cogumelos e o mofo. A maioria dos bolores contém substâncias tóxicas, por isso não deve ser ingerido. Veja a imagem abaixo. Então, se vocês encontrarem um pão mofado assim na casa de vocês, não pode comer, tá? Porque ele faz mal. Alguns fungos são usados na fabricação de alimentos e medicamentos. A penicilina é um exemplo conhecido desse uso. Outros são comestíveis. O champignon, por exemplo, que a gente coloca na comida, é um tipo de fungo comestível. Vamos falar sobre os protozoários. São seres vivos formados de uma única célula e a maioria deles é microscópica. Podem habitar animais e vegetais, além de viver na água e no solo. Sua forma é muito variável, seu corpo é pouco rígido e serve para se locomover e obter alimentos. Alguns protozoários realizam todas as funções necessárias à vida.
como alimentação, respiração, reprodução, excreção e locomoção. Muitas doenças são causadas por protozoários, como a doença de Chagas e a malária. Os vírus. Vamos falar sobre os vírus. Os vírus são seres microscópicos que podem se reproduzir em outro corpo de maneira rápida e assustadora. Também podem infectar bactérias, plantas, animais e, quando se instalam no organismo humano, podem ocasionar muitos tipos de doenças com várias formas de transmissão. Alguns vírus que nós conhecemos, que é mais comum, é o vírus da gripe, febre amarela, dengue e AIDS. E se tornou comum o da Covid-19, né? Agora, micro-organismos benéficos ao ser humano. Como você viu, nem todos os micro-organismos provocam doenças. Alguns, por exemplo, podem ser utilizados na fabricação de alimentos, como os empregados na produção de pães e iogurtes. Um exemplo são os alimentos probióticos, organismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem benefício à saúde do indivíduo. Muitos produtos lácteos fermentados, como o iogurte e o kefir, contêm probióticos. O kefir é uma substância fermentada de sabor levemente azedo, produzida a partir da ação de bactérias e leveduras. Esses micro-organismos e os produtos que eles geram provocam benefícios à saúde, resistência a doenças e apresentam muitos componentes nutricionais. Veja a seguir como cultivar kefir de leite. Então aqui, olha só, em casa vocês leem como que vocês poderiam cultivar o kefir, tá? Agora, na página 178, nós vamos falar sobre micro-organismos patogênicos e as doenças causadas por eles. Os micro-organismos que causam doenças são chamados de patogênicos. Algumas doenças causadas por eles são contagiosas, ou seja, uma pessoa que tem um micro-organismo pode transmiti-lo a outra. O contágio pode ser direto ou indireto. Agora, qual é a diferença do contágio direto para o indireto? No contágio direto, uma pessoa sadia, né, que tem boa saúde, ela pega esse micro-organismo de uma pessoa doente, né? O contato direto. Por exemplo, eu tô doente, tia Thaís não. A gente tem contato direto uma com a outra. Então, pelo ar, muitos deles se espalham pelo ar, ela pegou a minha doença, né? Uma gripe, por exemplo. Agora, o contato indireto é quando eu estou doente, né? Cocei meu nariz, não lavei minha mão, passei a mão assim na maçaneta da porta. Aí tia Thaís vai, passa a mão na maçaneta da porta para abrir e vai e coça o olho. Então, ela pode também pegar essa doença por conta disso. Então, no contágio direto é de pessoa para pessoa. No indireto, pode ser por algum objeto, né, que a pessoa encostou, a outra vai e pega. Vamos falar sobre a doença de Chagas. É causada por um parasita que vive no intestino de um inseto sugador de sangue, conhecido como barbeiro ou chupança. Ao picar uma pessoa, o barbeiro pode deixar no ferimento fezes contendo o parasita. As fezes provocam coceira. Ao se coçar, a pessoa facilita a entrada do parasita na pele. E ele pode chegar até o coração através da corrente sanguínea. Enquanto está no sangue da pessoa, o parasita multiplica-se e invade seus órgãos, provocando a doença de Chagas. Caso atinja o coração, pode levar até a morte. Dengue. A dengue é originada por um vírus transmitido ao ser humano pela picada de um mosquito. Nós sabemos que o mosquito é o Aedes aegypti e que no Brasil a gente já teve uma proliferação muito grande desse mosquito, várias campanhas, né, pra gente não deixar a água parada, a água limpa parada, sempre tampar a caixa d'água. Porque assim, as pessoas pensam, o Aedes aegypti, ele não gosta de água suja não, ele gosta de água limpa. Então o vasinho ali da planta que tá com a água limpa, ele vai botar o ovinho dele ali. E a gente sabe também que além da dengue, ele também é o transmissor da chikungunya e da zika.
Raiva é causada por um vírus e pode acometer seres humanos, cães, gatos e outros mamíferos. O animal doente transmite o vírus da raiva quando morde, lambe ou arranha outro animal ou uma pessoa. Para prevenir a raiva, é preciso vacinar os cães e os gatos domésticos uma vez por ano e não deixá-los soltos na rua. Agora, cólera. É causada por uma bactéria denominada Vibrio colérico, transmitido ao ser humano por meio de água ou alimentos contaminados. Para prevenir a cólera, devemos tomar os cuidados básicos de higiene e saneamento. Quais são? Lavar sempre as mãos, lavar sempre verduras, legumes, né, como eu já havia falado. Tétano. É causada por uma bactéria que pode ser encontrada em locais com bastante poeira, no lixo, no solo, em metais enferrujados, em fezes de animais e humanos e em objetos que possam contaminar o ser humano. A bactéria do tétano penetra no organismo por meio de cortes, arranhões ou outros ferimentos. Para prevenir o tétano, é importante lavar com água e sabão qualquer ferimento o mais rápido possível e tomar vacina antitetânica. E tuberculose. É causada por uma bactéria conhecida como bacilo de Koch, que ataca vários órgãos, sobretudo o pulmão. São formas de prevenir-se contra a tuberculose. Tomar a vacina BCG, ter uma boa alimentação, praticar atividades ao ar livre e evitar contato com pessoas doentes. Aqui na página 181, mostra prevenção de doenças. Muitas doenças contagiosas podem ser evitadas tomando-se vacinas. Observe a seguir algumas vacinas do calendário nacional de vacinação recomendado pelo Ministério da Saúde para crianças. Então aqui tem, ao nascer, até 4 anos de idade, as vacinas que cada criança deve tomar nos períodos. Quando ela nasce, com 2 meses, com 3 meses, 4 meses e por aí vai. Então, todos vocês, assim como eu, né, os pais de vocês, devem ter tomado todas essas vacinas aqui, porque elas são as melhores formas de prevenir as doenças. Agora vamos para as atividades. Número 1. O que são doenças contagiosas? Número 2. Como ocorre a transmissão de uma doença por contágio direto? Eu falei para vocês. Número 3. Agora, do contágio indireto. Vocês podem escrever com as palavras de vocês também. Número 4. Para que servem as vacinas? Para prevenir o quê? Também falei. Número 5. Peça ajuda a seus responsáveis para consultar sua carteira de vacinação. Compare-a com o quadro da página 181 e responda: você tomou todas as vacinas recomendadas para a sua idade? Se não tomou, sabe dizer o motivo? Então vai ter que comparar e vai responder. Se você tomou, só botar sim. Se você não tomou, coloca não. E se você sabe dizer o motivo que você não pôde tomar. Página 183. Número 6. Vocês vão completar a cruzadinha de acordo com o que está aqui. Os menores seres vivos da Terra. Quais são os menores? Eu falei lá no início. Instrumento para observação de objetos ou seres muito pequenos. Também falei lá no início. Remédio feito de um fungo que vive no ar. Esse remédio aqui é penicilina, tá? Número 4. Causam a doença de Chagas e a malária. Falei lá na frente, é o nome parecido com quem corta cabelo, o nome igual de quem corta cabelo, na verdade, de homem. Número 5. E não, gente, desculpa, falei errado pra vocês, essa aí, número 4, causam doença de Chagas e a malária são os protozoários, tá? Desculpa, eu me confundi aqui na resposta. Número 5. Micro-organismos que podem ser usados na fabricação de pães. Quais são? Falei lá no início. Os menores micro-organismos. Quais são os menores micro-organismos? Número 7. Tipo de fungo que não é tóxico e pode ser consumido. 8. Bactérias usadas para fazer queijo. E 9. Parte do corpo do ser humano que as bactérias têm uma função benéfica. Todas essas respostas aqui estão no texto, tá bom?
Página 184. Leia o texto a seguir. Aí vocês vão ler. Aí tá assim embaixo. Agora discuta com os colegas em quais situações os fungos podem ser benéficos aos seres humanos e quando eles são maléficos. No caso, você não pode discutir com os colegas, converse com quem está ajudando vocês a fazerem a atividade. Número 8. Você aprendeu que os micro-organismos também têm utilidade na medicina. Pesquise, descubra e escreva para que servem as vacinas e os antibióticos. Então, as vacinas a gente já sabe, a gente até falou no início, né? Na outra questão também tem. E os antibióticos? Vocês podem dar uma pesquisada na internet. Número 9. Pense em uma doença que você já teve e foi causada por micro-organismos. Depois, busque informações sobre essa doença. Então, você pergunta, não sei se você vai lembrar, mas você pode perguntar para o papai ou para a mamãe uma doença que você já teve. Aí você vai fazer uma pesquisa sobre essa doença e pega algumas informações e coloca aqui. Número 10, não é para fazer. Página 185. Cite alguns cuidados que devemos ter para evitar doenças causadas pela ingestão de alimentos e ou água contaminados por certas bactérias, vírus ou outros micro-organismos parasitas. Então, quais são os cuidados que nós temos que ter? Eu falei desde o início, vocês coloquem aqui. Número 12. Leia o seguinte trecho de uma reportagem. Vocês vão ler aqui. Aí tá pedindo para fazer o quê? Crie um título para essa reportagem usando o termo micro-organismos. Então, vocês vão criar um título e nesse título tem que ter a palavra micro-organismos, tá? Usem a criatividade. 13. O chamado fermento biológico contém micro-organismos que transformam o açúcar da massa do pão em energia e geram produtos como o gás carbônico. Parte do gás liberado fica aprisionado na massa, formando pequenos buracos. O aumento de temperatura durante a cozedura do pão provoca a expansão do gás carbônico, consequentemente, o aumento do tamanho desses buracos na massa. Qual é o benefício de adicionar micro-organismos na massa do pão? Então, aqui no que eu li já está dizendo qual é o benefício. Se eu coloco ela na massa do pão, ela vai fazer o pão ficar o quê? Maior e também o quê? Fofinho, certo? Então, crianças, acabou por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida estamos à disposição. Beijinhos e tchau!